Muito boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa aqui, Radar FIS, comigo e com o Losnak. E hoje a gente tem a satisfação de receber o pessoal lá da Devan, aqui com o Bruno e com a Maísa, né? O Bruno é sócio, gestor, e a Maísa é sócia IRI lá na Devan, né? Então, só para dar aí, antes de passar a bola para eles, eu vou fazer aqui o nosso merchan do canal, né? Vocês aí que não seguem a BMC News, passem a seguir, dê um like nesse vídeo, compartilhem aí com quem você acha que tem interesse para a gente ganhar relevância aqui. E também, se você tem interesse no mercado financeiro como um todo, você pode seguir o canal aí, não somente fundos imobiliários, né? A gente faz aqui toda quinta o nosso programinha de fundos imobiliários, falar com os players do mercado, mas você pode seguir aqui, tem acompanhamento de mercado todo dia, etc e tal, tá? Bom, eu vou aqui agradecer o Bruno, agradecer a Maísa, agradecer o Losnak aqui, que está comigo toda quinta também pela participação. E eu vou passar a bola para eles para contar também um pouco, antes de partir já para o fundo imobiliário, mas para contar um pouco da Devan, né, como asset, que tem outros fundos lá, Fundo 555, de crédito privado, etc. E também contar um pouco do background aí, profissional de cada um, para a gente introduzir. Então, eu queria mais uma vez aí agradecer Bruno e Maísa, e a palavra aí está com vocês. Escolham aí quem vai começar aí, tá bom? Obrigado. Legal. Primeiramente, obrigado, Carter, obrigado, Losnak, pelo bate-papo com vocês e com os ouvintes. A gente está bem animado para esse bate-papo. É isso aí, obrigada pelo convite. A gente está tentando agendar esse papo há um tempo já, né? Mas aí, como a gente acabou fazendo uma oferta atrás da outra do Deva, a gente não conseguiu. Mas, enfim, agora é o momento certo. Obrigada pelo convite. Até me apresentando, sou Bruno Eiras, né, o diretor de gestão e sócio fundador da Devan. Devan, um passo para trás, Devan quer dizer avante, para frente, em francês, tá? Para quem tem essa curiosidade, muita gente pergunta isso para a gente. Se quiser, mas comentar um pouquinho, contar, né, a nossa história um pouquinho. Sim, vou comentar um pouquinho por que nós estamos nesse momento, né, o porquê do Deva 11. Eu acho que é importante que os investidores saibam da onde surgiu, né, essa estratégia. Então, depois o Bruno entra em outros detalhes com relação à experiência dele, a expertise dele e dos demais sócios, mas, enfim, de maneira resumida, né, obviamente, porque são anos aí de trajetória, mas a Devan, ela começou antes de ser Devan. Na verdade, o Bruno, mais 2 sócios, tocavam um family office, tá? Esse family office havia um investidor, né, muito específico, na verdade um single family office, né? E aí esse investidor ele era de uma família que possuía empresas de real estate listada em bolsa, e por isso... Uma empresa bem conhecida, bem grande. Então era um investidor, né, que totalmente focado no mercado imobiliário, né? A raiz dele, na verdade, onde a família fez fortuna, era no mercado imobiliário. Exato, e aí por motivos óbvios, né, exatamente por eles serem dessa área, eles gostavam muito, né, de produtos imobiliários, e mais ainda, né, até por ele ter um perfil de risco um pouco mais apurado, ele gostava muito de produtos de crédito com lastro imobiliário. Então, antes de sermos Devan, antes dos nossos fundos, Bruno e mais 2 sócios, né, e o Davi um pouquinho mais adiante, eram responsáveis pela carteira de crédito desse investidor, que era algo em torno ali de uns 300 milhões de reais, tá? E a função deles não era somente pegar esses 300 milhões e alocar em ativos do mercado, né? Era muito mais do que isso. Então, eles andavam no Brasil, né? Originando as operações, né? Então, batendo mesmo ali na porta de incorporadores, loteadores, né? E originando, de fato, as operações junto com algum parceiro, estruturava essas operações, né, e o cliente, ele tomava, basicamente, a operação inteira. E aí a gente está falando justamente desses ativos com lastro pulverizado. Tá? Então, lá atrás, né, eles faziam esse trabalho muito ativamente. Inclusive, é importante comentar, né, Bruno, que eles foram pioneiros no segmento de multipropriedade, né? Então, muito antes de Deva 11, né? Loteamento também, eu acho que vale falar, né? Loteamento é algo que a gente até fala aqui, é nosso
desde o início ali, nosso arroz e feijão, então é algo que a gente está bem enfronhado, e multipropriedade também, né? O primeiro deal de multipropriedade no Brasil, né, de CRI, de securitização, nós estávamos envolvidos, né, como investidor, e os demais, o segundo, que foi até o empreendimento em Porto Seguro, o Ondas Resort, foi até um empreendimento que eu visitei, coincidentemente, semana passada, e vai entregar agora, dia 18 de outubro, vai ter a inauguração do empreendimento, fantástico, a operação correu super bem, mais de 95% vendido. Então, assim, a gente está bem enfronhado nesse mercado, né, de crédito estruturado com aço pulverizado. Então, isso é o nosso diferencial, onde nós se forjamos aqui, principalmente eu, o Davi, que faz a cogestão, Davi Camacho comigo, a gente se forjou bastante nesse tipo de ativo. Falando um pouquinho do meu background, do background também do Davi, enfim, do resto do time, os principais sócios são egressos de grandes instituições financeiras no Brasil, tanto bancos, como assets, como wealths. Eu tenho mais de 13 anos fazendo gestão de portfólio. Comecei em tesouraria de banco, né, em 2 grandes bancos, um banco bem grande internacional, outro um banco brasileiro, local também relativamente grande, focado em crédito, assim, fazendo a gestão, né, sendo trader, gestor ali da tesouraria, muito focado em renda fixa, e no segundo banco tinha uma boa parcela também de crédito privado. Até que o Davi, que faz a cogestão comigo, o Davi Camacho, ex-Santander, ex-20 Partners, ficou bastante tempo ali no Elf também, fazendo gestão. Então, é um time, Pedro Terranova, nosso diretor de risco, enfim, todos são egressos de grandes instituições, né, tem um track record bem robusto e uma boa experiência nesse mercado, até que, em 2014, nós saímos, né, os 3 sócios, para montar esse Single Family Office focado em crédito privado e crédito privado estruturado, principalmente, né, o crédito estruturado com lastro pulverizado imobiliário. Então, isso fez toda a nossa expertise que já tínhamos adquirido, né, nessa experiência passada nessas instituições, a gente acabou se forjando e se aprofundando e cada vez mais evoluindo e melhorando. Então, por que daí nasceu a Devan Asset, né? Então, a gente começou como um single family office, virou depois um multifamily office, acabaram outros investidores entrando, e, enfim, a gente também sempre, de novo, focando na parte de crédito privado. Então, basicamente, com esse boom que teve, né, dessa desbancarização, do investidor buscando uma rentabilidade acima, dado a queda da taxa básica de juros e etc., todo esse movimento que a gente vem vivenciando, a gente viu uma boa oportunidade de replicar o que a gente vinha fazendo na gestão dessas grandes fortunas, desses grandes investidores, nesses fundos exclusivos desses grandes investidores, a gente replicar para o varejo. A gente via que não tinha nenhum player focado nisso, e por isso que a gente nasceu a Devan Asset, então, para replicar o que a gente vinha fazendo aí para essas grandes fortunas para o varejo. Eu acho que vale, né, mais a contar quais foram os primeiros fundos, e como a gente iniciou de fato. Sim. Dada a expertise que os gestores, né, tanto o Bruno como o Davi, já tinham aí na parte de crédito estruturado, mas também de ativos, né, que são considerados aí high grade, né, e aí a gente pode direcionar para os corporativos, a gente, e também dada, obviamente, ao cenário daquele momento e as demandas de mercado, fez um pouco mais de sentido, num primeiro momento, a gente sair com fundos abertos, né? Então, que a gente viu? Primeiro que havia um apetite muito interessante dos investidores para fundos de renda fixa, crédito privado, né? Que são fundos que entregam mais rentabilidade, teoricamente, né, menos volatilidade, e aí, assim, o grande diferencial, né, que a Devan tinha com relação aos fundos de renda fixa, crédito privado naquele momento, era justamente a alocação em CRI, né, porque se você abrisse as carteiras dos fundos naquele momento, você encontraria, né, o crédito high grade, que é o crédito mais comum, né? São basicamente as debêntures de grandes empresas, né, as empresas listadas em bolsa, né, as principais nos seus segmentos, letras financeiras de grandes instituições. Então, essa parte mais high grade, que tinham diversos players já fazendo no mercado. A nossa tese era de fazer essa parte
high grade muito bem feita, né? Enfim, como já tinham diversos outros players fazendo, mas trazer, né, a expertise em crédito estruturado, principalmente com lastro pulverizado imobiliário. Exato. E aí, assim, os peers, né, os outros fundos do mercado, eles também tinham, né, essa parcela high grade, porém, a parte mais diferenciada da carteira deles geralmente está em FDIC, né? FDIC, multicedente, multisacado, enfim. E o nosso era o único que tinha ali uma alocação em CRI, né? Então, a gente trouxe ali naquele momento um produto diferenciado, né? Era o único fundo de renda fixa, crédito privado, que fazia esse tipo de alocação. Hoje em dia, até alguns outros começaram a fazer, mas naquele primeiro momento nós éramos os únicos, né? E até avançando um pouco a conversa, porque a gente tem muitos outros pontos aí para comentar, o porquê que surgiu essa demanda para o DEVA 11, né? Então, o que começou a acontecer? A gente distribuiu os nossos fundos de renda fixa, crédito privado. São 4, tá? São 4. Devan Sólidos, Devan Audax, Devan Magna e o Devan Debêntures Incentivadas. Isso. Que seguem, com exceção do fundo de debêntures incentivadas, que tem esse objetivo específico, né? Os demais, eles seguem esse objetivo de ter alocação em crédito privado com uma pitada de CRI. Obviamente que cada um deles possui um objetivo, um perfil. Um mandato diferente, né? Então, você tem uma alocação menor ou maior, um perfil de risco menor, maior, e daí conforme, né, o suitability ali dentro do mandato, de fato, dos fundos, tá? Exato. E aí, o que aconteceu, né? A gente distribui aí em várias corretoras, e desde 2015, né, isso acontece. Então, desculpa, desde 2016. Então, a gente apresentava os nossos fundos, né, e explicava ali para os assessores, investidores, family offices, quais eram os ativos que a gente colocava, né? E, obviamente, né, a gente perdia muito mais tempo explicando o CRI. Então, como que a gente originava, estruturava, fazia gestão disso, né, o monitoramento desses CRIs, que é um modelo que a gente vem aprimorando, né, cada vez mais. Que é importante, desculpa te interromper, mas é importante a gente ressaltar, porque esses CRIs, Cáter e Luznak, são bichos vivos, vamos dizer assim. Então, não adianta só uma análise inicial, mesmo que ela seja bem aprofundada, minuciosa, só que como grande parte são carteiras de recebíveis, né? Então, o monitoramento, né, o acompanhamento ao longo da operação que você tem investido nela é tão importante quanto ou mais do que a análise inicial. Então, não adianta você comprar, sentar e esquecer esse deal. Pelo contrário, o monitoramento, o acompanhamento muito de perto é o grande diferencial. Então, isso, sem sombra de dúvida. Na verdade, assim, pegando esse gancho do Bruno, a gente sempre se gaba aqui na Devan que nós nunca tivemos nenhum default, né? Sequer num atraso de PMT, desde 2015 para cá. E isso tem um motivo, né? Isso é justamente por causa desse trabalho que eles fazem de acompanhamento dos CRIs, né, onde eles conseguem observar, né, com antecedência, né, algum ponto de atenção, e aí, tendo um tempo hábil para isso, eles conseguem tomar as ações que são cabíveis para aquela situação, né? Então, com certeza, assim, não somente uma estruturação muito bem feita, muito bem amarrada, que obviamente faz muita diferença, o real motivo, né, de não termos tido problemas de crédito, de fato, foi isso, né? Então... Então, sempre, né, o mercado, resumo da ópera, sempre o mercado nos enxergou, um time focado em crédito privado, com uma boa experiência, enfim, mas o diferencial dos fundos abertos, desses 3, 4 fundos que eu comentei, sempre foi a parcela de crédito estruturado de CRI, né, com laço pulverizado. Então, meados do ano passado, de 2020, alguns investidores institucionais, principalmente, né, por isso que o DEVA 11 nasceu numa oferta 476, começaram a nos provocar, vocês fazem tão bem essa parcela de CRI, high yield, com laço pulverizado, vocês não gostariam de fazer um produto 100% dedicado nessa tese de investimento? Então, com isso, nasceu o DEVA 11. Então, foi até o caminho inverso, né, que a gente acredita ser um caminho muito bacana, do próprio investidor nos provocando. E, mais ainda, né, a gente, querendo não começou, tinha acabado de sair da parte mais aguda da pandemia, né, que foi por volta de março, abril, que gerava muita aquela incerteza, aquela zona cinzenta do que seria o para frente. Então, por volta de agosto, mais ou menos, esses investidores começaram a provocar, a gente resolveu, de fato, colocar o fundo imobiliário com essa tese de pé.
e foi bacana que acabou chancelando bastante quem foram esses investidores. Então, assim, citando alguns nomes, espero não esquecer dos principais, mas gestoras bem reconhecidas, bem renomadas no mercado, como a Iridium, né, o fundo dele, o IRDM11, acabou sendo um seed money, né, o investidor inicial do IPO, HSI, Hemisfério Sul Investimentos, também uma gestora com mais de 10 bi em ativo imobiliário, a Urinvest, que é um player bem reconhecido no mercado de real estate, que hoje em dia virou BTG, Pactual, Banestes, Tesouraria de banco, entrando com a mesa proprietária, isso também para a gente foi surpreendente, entrando no nosso IPO, privates de grandes bancos. Então, essa chancela inicial, que são investidores institucionais, que eles foram no detalhe do detalhe da nossa tese, assim, nos ativos, no time, no monitoramento, como que a gente analisa, como que a gente faz o rating interno. Então, isso acabou chancelando bastante, eu acho que também ajudou esse crescimento aí que a gente julga ter sido um crescimento bem bacana e bem satisfatório para todos aqui dentro da Devan Asset. Também um ponto importante com relação à valorização mesmo, né, do fundo ali no início, quando ele começou a ser negociado em bolsa, é óbvio que os dividendos distribuídos até então tiveram um peso significativo nisso, né, porque a gente sabe que, enfim, alguns investidores priorizam olhar o rendimento distribuído para tomar a sua decisão de investimento. Mas foi mais do que isso, né? Todo esse relacionamento que a gente veio construindo de 2014 para cá, 2015 para cá, com agentes autônomos, com assessores, né? Enfim, investidores pessoa física, se mostrou muito positivo nesse momento, né? Porque se foram investidores que, por não serem profissionais, não conseguiam entrar naquele primeiro momento, né? Mas que aguardaram justamente o fundo começar a ser negociado em bolsa para entrar. Então, acho que foi a soma desses dois fatores que fizeram com que o fundo tivesse aí uma valorização, né, de primeiro dia 40% no valor da cota. Que a gente já, né, esse investidor do varejo já conhecia a Devan, ele já estava investindo no Devan Audax, Devan Solis, Devan Mar. Porque assim, se você for parar para pensar... Sim, se você parar para pensar, a Devan, a gente sempre teve aí nossos fundos de renda fixa, mas no mercado de fundos imobiliários, nós não éramos tão conhecidos, nós não éramos conhecidos, na verdade, né, como uma gestora de fundo imobiliário. Então, acho que não é só o dividendo alto que justificaria uma procura tão alta, né, na verdade, foi a confiança dessa base de investidores, e aí a gente tem em renda fixa mais de 20 mil investidores, né? Então, foi a confiança dessas pessoas que fizeram também, que impulsionaram também essa valorização. Certo. Vocês puderem comentar um pouco, né? Acho que assim, somatou o patrimônio de todo mundo, né? Acho que de todos os outros fundos ali, né? O DEVA11, acho que se não me engano, acho que é um pouco menos de 150 milhões de reais, né? E a gente realmente pega o DEVA11, né? Foi realmente tem um crescimento fenomenal, né? Já está na terceira oferta já, né? Já estão querendo realmente aumentar o capital autorizado. Então, se vocês puderem comentar um pouco, assim, né? Acho que dessa surpresa, né? Como você comentou, acho que não só de número de cotistas, mas também acho que o mais importante, né? De patrimônio. Como foi esse impacto para vocês, né? E o que vocês também olham para frente, né? Vocês já chamaram essa semana, né? Para aumentar o capital autorizado para 4 bilhões de reais, né? E, assim, a ideia de vocês é realmente, assim, ir crescendo, né? Sei lá, fazer ofertas pequenas, né? Como o Iridium faz, ou também acho que fazer ofertas maiores, para também, acho que, poder abocanhar acho que uma oportunidade pontual de mercado, né? Então, se você puder comentar um pouquinho como vocês estão vendo, assim, dessa mudança, né? Que vocês tinham, sei lá, na prática, um patrimônio pequeno em relação ao de CRIs, né? Que era só uma porcentagem menor. E aí, realmente, quando vocês crescem com fundo só de CRI, né? Realmente fica um pouco... muito maior se fosse uma crise. Então, você puder comentar um pouco isso, né? Essa mudança, né? Assim, de perfil de asset, né? E realmente esse tamanho de patrimônio que cresceu bastante, né? Que acho que foi uma boa surpresa para vocês, né? Bom ponto, Losnak, boa pergunta. Assim, na verdade, hoje em dia, se olhando os fundos abertos, né, os fundos de renda fixa, crédito privado, o patrimônio está por volta de 150 milhões. Mas muito por conta que, né, a renda fixa, crédito privado, perdeu um pouco de atratividade nos últimos anos, muito por conta do investidor buscando ativos mais de risco, dado a Selic nos patamares atuais, né? Agora está tendo um aperto monetário, foi de 2 para 2,75, o mercado já projeta mais 1%, 75 basis points para o próximo Copom, mas de qualquer forma, então assim, a gente chegou a ter por volta de meio bi nessa estratégia,
mesmo a gente entregando uma rentabilidade muito boa frente aos peers, né, no cluster de renda fixa crédito privado, né, na caixinha de renda fixa crédito privado, essa foi uma indústria que sofreu bastante resgate, porque o investidor está buscando mais risco, seja via fundo imobiliário, via ações, né, o mercado acionário de fato. Então, e quando você pega, principalmente o Devan Audax, era um fundo que ele alocava até 40%, 35% em CRI. Então, assim, não era uma parcela pequena dentro desse fundo. E fora que, na época do Wealth, quando eu fazia a gestão junto com o resto dos sócios do investimento dessas grandes fortunas, era 100% CRI, ou então CCBI, CCI. Então, assim, e eram volumes bem maiores, né? Então, a gente já está bem enfronhado e, né, é o nosso core, de fato, esse tipo de ativo. Então, fundo imobiliário, obviamente, veio num momento muito bom e muito oportuno, acaba que até para o gestor, para nós aqui, é até mais fácil você fazer, né, o ALM, que a gente chama, né, o Asset Liability Management, que é basicamente você fazer a gestão do seu ativo, ou seja, do que você investiu dentro do fundo, né, os CRIs, debêntures, etc., com o seu passivo, que são os seus cotistas. Então, como é um fundo fechado, como é um fundo fechado, você não tem resgate, então facilita o nosso papel. A gente consegue ainda até gerar, né, mais eficiência para o cotista final. Então, assim, o momento é muito positivo e a gente enxerga aí um oceano bem extenso aí para navegar e crescer nesse mercado. Principalmente, um dado que eu gosto de falar, Luznak Carta, que quando você olha no mercado brasileiro, por volta de 1.200.000 habitantes, né, da população que investe em fundo imobiliário, algo próximo disso. Ou seja, a gente está falando por volta de 0,5%. E quando você estuda o mercado americano, vai de uma economia desenvolvida, né, que a gente está num país emergente, quando você olha uma economia desenvolvida, o exemplo típico é os Estados Unidos, o investidor americano, a população americana, investe por volta de 29% da população americana investe nos REITs, que é muito similar à nossa estrutura de fundo imobiliário, tá? Tem uma diferença de conselho, um pouquinho da estrutura, mas seria o nosso fundo imobiliário aqui no Brasil. Ou seja, a gente, hoje em dia, por volta de 0,5%, nos Estados Unidos, como exemplo, é 30%. Se a gente falar que nos próximos 2 anos, 3 anos, esse 0,5% vai virar 1%, 1,5%, está falando de triplicar o que a gente tem hoje em dia. É muita coisa, é muito dinheiro. Então, a gente vê aí um bom oceano aí de crescimento, sem sombra de dúvidas. A questão do que você perguntou, Luznak, do capital autorizado, assim, basicamente, já estava aprovado esse 1 bi, né, hoje em dia a gente está com um fundo com um PL, né, um patrimônio líquido por volta de 640 milhões, a gente, assim, que a gente não quer perder uma janela boa, né, então, assim, é muito importante você ter um patrimônio que te dê uma certa musculatura para você entrar em bons ativos, você conseguir participar de club deals, né, que então se junta 2, 3 fundos, né, gestores profissionais, né, investidores institucionais, para comprar um ativo. Então, a gente não quer perder essas oportunidades. Então, se a gente tiver um pipeline bom pela frente, né, a gente vai ir crescendo. Então, assim, a gente não quer, imagina assim, tem um pipeline muito bom e com isso eu vou precisar aumentar vou dar um exemplo aqui, em $500 milhão o tamanho do fundo. Se a gente estava com aquele limite, o cap ali de 1 bi, então eu já quis deixar autorizado 4 bi. Não quer dizer que a gente vai chegar em 4 bi em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. Isso aqui já deixar isso sem nos atrapalhar em fazer bons negócios lá na frente. Acho que um processo que a gente deixa muito, muito claro, né, até nos nossos materiais, é o processo de alocação aqui no DEVA 11, né? Então, como que a gente faz aqui? Antes de sair com as ofertas, a gente faz um estudo de mercado primeiro, a gente entende o que é pipeline, né, em termos de volume, qualidade, enfim, e a partir daí, fazendo uma análise, né, um pouco mais macro desse pipeline, é que a gente entende qual seria um valor razoável para sair de oferta, tá? Então, é por isso que a gente comenta que quando a gente capta, né, quando os recursos eles entram no fundo, ele já está ali com cheques carimbados, ele já tem destinação, eles simplesmente vão aguardar a data de liquidação das operações, mas ele já tem o lugar certo para ir, né? Então, esse estudo a gente sempre está fazendo, né? Então, sempre o nosso pipeline,
A gente não capta o dinheiro para depois ir atrás dos ativos, né? Senta no dinheiro rendendo o CDI. Não, a ideia é sempre gerar o máximo possível de eficiência para o cotista, né? Então, a gente sempre primeiro define o pipeline, dado todos os critérios de elegibilidade, todas as premissas básicas, enfim, e sempre um pipeline, a gente sempre considera um pipeline ainda com uma gordura, né? Por quê? Porque a gente sabe, nesse tipo de deal de crédito estruturado, primeiro, demora um certo tempo para você originar, estruturar, e mais ainda, muitas vezes a operação acaba caindo, então, a gente estava olhando a operação, mas o devedor acabou desistindo dessa operação, ou então mudou alguma coisa, até recentemente aconteceu, tirou uma garantia, e para a gente não fez sentido, risco-retorno, a gente desconsidera dessa operação, ou até mesmo, sendo bem transparente com vocês, outro player, um banco, acaba tomando esse deal antes da gente. Então, a gente sempre, se a gente define uma oferta de 200, 300, 100 milhões, 50 milhões ou meio bi, é porque a gente tem um pipeline de pelo menos isso, mas assim, normalmente uns 30%, 40% a mais, ainda porque a gente sabe que muitas operações vão acabar caindo, tá? Então, a gente sempre vai crescendo para e passo com o nosso pipeline, tá? Isso é a premissa básica aqui nossa, e é por isso que o mercado vem comentando que a gente aloca relativamente rápido, porque esse é o nosso modus operandi de fato, tá? Se a gente demorar um pouco mais para alocar o caixa, é porque, realmente, a operação que a gente já tinha carimbado, o cheque, a destinação desse dinheiro, ela está atrasando, ou está mudando alguma coisa na estrutura, a gente está reavaliando, rechecando, colocando nossos modelos, na nossa matriz de risco e retorno, e vendo se faz sentido a gente seguir com ela ou não. Até assim, para vocês saberem, a título de informação, por exemplo, na última emissão, nós saímos com uma oferta de 330 milhões, né? E tínhamos um pipeline inicial em torno de 750 milhões, né? Então, só para vocês terem uma ideia ali dessa gordura que o Bruno comentou, que a gente trabalha. Perfeito. Não, acho que essa é uma questão que muitos colocam e, querendo ou não, vocês vieram de uma casa onde já tinham fundos aí abertos, né? E, querendo ou não, é diferente o cotista de fundo imobiliário, é renda variável, deve ter uma massa muito maior de questionamentos, e a gente também sempre pergunta, né? Porque também tem muito pessoa física que não entende como é que funciona mandatar, ter mandato, estruturar uma operação, não é uma coisa do dia para a noite que se faz, mas é assim, excelente aí essa colocação de vocês, e eu queria, assim, se vocês tivessem para falar assim para o cotista, para o nosso ouvinte aqui, qual que é o diferencial de vocês em relação aos FIIs, né? Seja ele, sei lá, Hectare, Iridium, ou seja outra casa, né? Em termos de tanto originação, tomada de risco, região, o que vocês diriam para ele, né? Qual que é o diferencial de vocês? Eu acho que, primeiro de tudo, a expertise do time, né? O time forjado, né? Foi forjado nesse tipo de operação, então não é a gente não é marinheiro de primeira viagem, né? A gente já faz isso há bastante tempo, há mais de 7 anos, esse tipo de operação especificamente. E mais ainda, quando você desce mais no detalhe, loteamento sempre a gente fez, a gente sabe multipropriedade, desde o primeiro deal de multipropriedade a gente estava envolvido, então é algo que a gente conhece bem, a gente sabe onde que o calo aperta, a gente sabe o que você precisa ter de sobregarantia, como que é a característica do comportamento dessa carteira, se ela tem uma inadimplência maior, se ela tem um extrato maior, se ela tem uma retomada maior, enfim, se ela depende mais de venda, de extrato e venda. Então, a gente conhece bem a característica dessa carteira, né, que acaba sendo o lastro dos CRIs. Então, isso acaba sendo um bom diferencial, né, todo esse nosso track record, desde a época do Wealth, das grandes fortunas, a gente alocava esse tipo de ativo. Também na nossa tese de investimento, e como vocês podem comprovar, tanto no DEVA, mas se vocês olharem nos nossos fundos abertos que alocam também nesse SRIs, como o Devan Magna, Devan Audax, sólidos, você vai ver que sempre a gente teve essa diversificação por regiões, tá? Então, assim, a gente fugiu bastante do eixo financeiro, né? O eixo Rio-São Paulo, Minas, fez muita coisa no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, Sul. Então, a ideia é essa diversificação. E por que disso? Acho que vale salientar. Porque a gente viu, como exemplo, vai na crise do biênio lá, que foi uma das maiores crises da economia moderna do Brasil, né? Tirando agora a pandemia, algo mais exógeno,
2015, 2016, que a gente passou por uma recessão bem grande, principalmente o setor imobiliário sofreu bastante, mas quando você olha, e como você vê, bom, 15, 16 teve um PIB negativo no Brasil, mas quando você segrega e olha as regiões, então Centro-Oeste, enfim, regiões estavam muito fortes no agronegócio, enquanto o Brasil estava crescendo negativo, essa região estava crescendo 3%, quando você olha essa micro-região, né? Por quê? Era regiões muito voltadas para a agropecuária, e continuava pujante. Então, você ter essa segregação, essa diversificação por região é muito importante. Eu acho que a pandemia, de novo, acaba sendo mais um teste dessa tese. Por quê? Porque, enquanto commodity, a exportação do Brasil de soja, etc., está explodindo, né? Porque você tem uma demanda de China, está exportando bastante, a alta da commodity, de fato, da paridade dólar-real também. Então, você tem regiões que estão super pujantes, enquanto outros estão sofrendo. Então, você ter essa diversificação acaba sendo muito, muito importante. E eu acho também o diferencial acaba sendo os CRIs com lastro pulverizado. Mesmo que a gente tenha expertise do corporativo, que a gente faz isso bastante, principalmente via debêntures, letras financeiras, dos fundos abertos, mas também a gente consegue levar, o meu time aqui, nosso time aqui, tem essa expertise para levar também para dentro do CRI. Então, acho que você ter essas duas expertises dentro da casa acaba sendo um bom diferencial. Acho que tem dois pontos também que são nossos diferenciais, mas que talvez não sejam tão vistos nesse momento, mas que farão muita diferença no longo prazo, durante a vida do fundo. Acho que o primeiro deles, como o Bruno comentou, a expertise nesse tipo de CRI, né? Hoje a gente já vê outros players começando a fazer multipropriedade, por exemplo, né? E começando a fazer neste momento, né? Então, assim, a expertise, né, dos gestores que, né, tocando esse tipo de ativo desde 2014, já viu ali situações acontecerem, né? Com certeza faz diferença com relação à qualidade das operações que a gente tem e ainda teremos em carteira, né? E um outro ponto também é a questão da originação, né? Então, não são todos os gestores de fundos de CRI que têm um poder, né, vamos dizer assim, de originação. Então, nesse ponto, eu acredito que acaba esses gestores indo ao mercado, né, acaba tendo um poder de seleção um pouco menor do que aqueles que originam dentro de casa, né, que é o nosso caso. E, Ricardo, eu acho um ponto que vale ressaltar, a gente está falando de gestão, né, gestão de portfólio num país emergente, emerging markets. Pô, você falar de 7, 10 anos a gente fazendo gestão nesse tipo de ativo no Brasil é muito diferente do que você fazer gestão nesse tipo de ativo numa economia desenvolvida. Onde que eu quero chegar com isso? Pô, se você olhar numa janela nos últimos 7, 8 anos, pô, a gente testou bastante essas teses, tanto de multipropriedade, loteamento, enfim, de laço pulverizado, shopping, etc. Pô, a gente passou, nesses 7, 8 anos, pô, um impeachment de um presidente, teve greve dos caminhoneiros, o fatídico 17 de maio, né, o Wesley Day, a gente passou agora por um teste também, né, que talvez a gente teve isso na gripe espanhola lá em 1919, 1900, enfim, então a gente passou por bastante testes de estresse dessa nossa tese, tá? E passou pela né, recessão 15 e 16, então a gente realmente já é forjado, a gente sabe o que precisa, a gente sabe onde, né, de novo, sendo redundante, onde o calo aperta nesse tipo de operação. Então, acho que isso, né, esse nosso histórico relativamente longo, principalmente falando de um país emergente, acho que dá uma boa credibilidade, uma possível tranquilidade para os investidores, né, que o investidor, quando ele acaba colocando o dinheiro dele no fundo, ele quer que os gestores façam o melhor gestão possível, né, de risco-retorno em qualquer cenário, né? Então, numa crise, numa pandemia, num subprime, etc. Então, acho que isso acaba também jogando a nosso favor. Com certeza. Não, você até falou aí dos últimos acontecimentos. Eu espero que esse ano não tenha nenhum. Bom, já está tendo, né? Mas seja um pouco mais light aí, contando aí todo esse histórico. Mas vai lá, Losnak. Acho que tá ouvindo?
Eu acho que o Losnak deu uma caída ali. Mas vou fazer também aqui. Então, já ainda falando da carteira, obviamente, do diferencial de vocês, em relação à duration, né? Hoje a gente vê lá 3,3 anos, e vocês pensam em dar uma alongada nisso? É possível, né? E ainda mais você falou de emerging markets, 3,3 anos é bastante, né? Mas dá para alongar mais? O que vocês pensam em relação a isso? Carteira. A gente não pensa em alongar, tá? Sim, eu tenho uma visão um pouquinho diferente de você, talvez. Eu não considero 3 anos tão longo assim. Não é tão curto, mas também não acho tão longo. E muito por que a gente não deve alongar e é por volta desses 3 anos. Quando você olha nossos outros fundos abertos, desde 2015, 16, desculpa, enfim, normalmente o duration nessa carteira fica por volta desses 3 anos. Por que disso? Muito por conta de como nós estruturamos, né, e como esses CRIs são estruturados. Grande parte deles, né, preponderantemente, essas operações são estruturadas de uma forma que eles amortizam principal e juros mensalmente, e normalmente não tem carência. Então, mesmo que você tenha um CRI com prazo de 5, 7, 8, 10 anos, dado que ele amortiza principal e juros mensalmente, né, desde o início da operação, você acaba que o seu duration encurta, vai para esses 3 anos. Então, não deve fugir muito disso, tá, carteira? Tá, certo, acho que, se puder, aproveitando um pouco a discussão da originação, né, realmente, como vocês comentaram, acho que quando o gestor não tem originação, né, tem esse desafio de pegar, entre aspas, aí, né, acho que uma operação de segunda mão, então, assim, quando vocês realmente vão, né, falando realmente com o empreendedor direto, realmente se consegue, acho que, fazer um pouco, acho que, entender mais a dor do operador, vamos dizer assim, acho que do empreendedor ali, e realmente fazer uma coisa mais tailor-made, né, que realmente, ao contrário da Debenture, né, da Americanas, né, assim, da Tecnisa, etc., acho que quando você trabalha realmente com o CRI, né, vamos dizer assim, né, mais tailor-made é uma coisa mais difícil. Então, se puder comentar um pouco, Bruno e Maísa, assim, assim, a dinâmica, né, de originação de vocês, assim, se vocês cobram taxa, né, se vocês originam ou não, ou todas as taxas que surgem, né, de vocês vão para o fundo direto, e acho que também a questão realmente de assim, o funil de vocês, né? Quantas operações em média, assim, né? Sei lá, a cada 100 operações que vocês recebem no ano, vocês aprovam e botam no fundo 2. Então, se você pudesse dar uma parte mais qualitativa, como funciona esse pipeline de originação, e não precisa dar números exatos, mas acho que uma parte mais qualitativa de quanto que vocês recebem, né? E quanto você realmente, efetivamente, coloca para dentro do fundo, né? Assim, acho que, como você falou, quando você faz um pipeline e você realmente já bota uma gordura, né, de 30%, 40% da oferta, para não ter plano nenhum, né, para poder alocar bem, alocar rápido, né, como vocês comentaram, as 3 alocações até o momento, né, foram bem rápidas, né, vocês estão realmente de parabéns nisso, mas, assim, acho que se eu pudesse comentar, acho que isso que eu queria, acho que tenha essa curiosidade, assim, acho que realmente desse desafio, né, de você realmente alocar recursos, né, e realmente acho que entender bem a cabeça do empreendedor, vamos dizer assim, na prática, né. Segregando as perguntas, Losnak, a primeira, não, a gente não recebe nenhum, tudo que vem da operação a gente repassa para os CRIs, porque querendo ou não, acho que daí também você tem esse alinhamento de interesse de quanto mais performance você entregar para os seus cotistas, né, o time de gestão aqui, a gestora está sendo remunerada também, além da taxa de gestão, então por isso que eu acho que é importante esse alinhamento de interesse né, da taxa de performance do fundo, porque tudo que vem, a gente não spreada, não nada. Passa exatamente para os CRIs e a gente vai ganhar na taxa de gestão, que é de fato, o nosso papel aqui, o que a gente tem que fazer para o cotista. E mais um alinhamento de interesse também, voltando um pouco para a estrutura da Devan, tá? O papo inicial, que também é importante ressaltar que todo o time aqui da Devan Asset, todos são sócios, tirando administrativo e financeiro, todos do front, time de gestão, operations, risco, compliance, RI, comercial, são sócios. Então, você tem um alinhamento de interesse também de todos aqui na empresa. E até por isso que a gente fala com bastante orgulho, que a gente nunca teve um turnover de pessoas aqui dentro da Devan. Né? A gente está falando de um time muito qualificado, que a gente nunca teve uma saída de um sócio, ou um sócio que ficou pouco tempo e saiu. Não, todo mundo que entrou se tornou sócio e está até hoje. Então, o investidor que investiu com a gente em 2016, 2017, é o mesmo time que está fazendo a gestão. Então, quando você olha a nossa rentabilidade, vai no Devan ou DAX, é nosso fundo aberto, é o mesmo time. Então,
eu acho que isso também acaba sendo bem importante de se falar. Voltando na sua pergunta, na segunda pergunta, Luznak, da questão de como que a gente faz esse funil, a gente recebe muita operação, origina muita operação também, então a gente primeiro faz um filtro que algo próximo de 30%, 40% a gente já descarta de largada, não precisa nem gastar tempo de analisar ali o quantitativo, o qualitativo daquele deal, passar em comitê, montar a tese, colocar no modelo, a gente já descarta de largada porque, enfim, dado a gente tem uns critérios de elegibilidade, de premissas básicas, a gente já descarta logo no D0, então até para otimizar nosso tempo aqui. Bom, e dado esses 60%, algo próximo disso, que de fato vai para análise, deve passar por volta dos seus 25%, não tem esse número exato, mas seria algo próximo disso, 20 a 25%. Sim, números, grandes números, né, 20 a 25%, mas, falo de novo, isso depois de, normalmente, como que é a nossa análise? Um ou dois do time de gestão aqui monta um paper daquele ativo que a gente está analisando, de 10, 20, 30, 40 páginas, isso a gente faz no high grade também. Essa pessoa que analisou, ou duas pessoas que analisam segregadamente, tá? Eles levam para o comitê de investimento, eles apresentam, a gente debate internamente, tem que ser aprovado por consenso, tá? Por unanimidade, desculpa. Bom, dado aprovado, ainda a gente vai para o comitê de risco. No comitê de risco, né, o Pedro Terranova, que é nosso diretor de risco, também trabalha com risco em grandes bancos, em assets de grandes bancos, há mais de 13 anos, também é um matemático, um cara bem analítico, então leva para o comitê de risco. Vale ressaltar que na nossa política de risco da Devan, nas políticas da empresa Devan, o nosso diretor de risco ele tem um poder de veto, então não adianta nada a gente do time de gestão aprovar se no comitê de risco ele pode vetar, tá? Então passa por um segundo crivo, e a partir de então, a gente, de fato, investe no ativo, e de novo, né, não basta só análise inicial, muito bonito, paper, colocou no modelo, estressou vendas da carteira, estressou inadimplência da carteira, parou de pé, colocou na matriz de risco-retorno, fez sentido a operação, mas legal, o D0 fechou, investimos. Mas o monitoramento, o acompanhamento, semanalmente, enfim, é tão importante quanto ou mais. Tá? Certo. E se você puder comentar um pouco também, acho que dessa emissão de capitão, né, vocês comentaram que realmente estão migrando um pouco mais o peso, né, para IPCA, né, acho que assim, realmente, né, vocês tinham um perfil um pouco mais de GPM, né, nas primeiras ofertas, agora realmente estão migrando para um perfil mais IPCA. E se você puder comentar um pouco, assim, acho que, olhando para 2021, né, contra 2020, vamos dizer assim, né, se vocês estão com conforto, né, assim, em termos de risco, né, assim, em manter o mesmo spread que vocês têm contra a B. Eu acho que, assim, acho que uma coisa assim, que a gente vê também, acho que muita gente perseguindo isso, né, que acho realmente o correto. Assim, acho que independentemente do cenário macro, né, realmente, se você conseguir manter a proposta, né, de entregar uma carteira, né, para o investidor, para o cotista, um spread contra a B, né, ser um risco muito maior, acho que é uma coisa que faz muito sentido. Se você puder comentar acho que um pouco disso, né, das alocações que estão fazendo agora, né, das que entraram já no fundo, né, dessa recente emissão, e como você vê o mercado para frente, né, para 2021, né? Quer falar um pouquinho do IPCA GPM? Pode ser. Bom, acho que até alguns dos investidores no início, né, quando esse movimento começou a acontecer, não estavam enxergando isso com bons olhos, né, essa migração não, na verdade, um aumento da exposição da carteira IPCA, mas na verdade, obviamente que isso tem uma razão, né, então o IGPM, ele historicamente, ele é um índice muito mais volátil do que o IPCA, né, então se a gente olhar alguns meses até do ano passado, se não me engano, mês de fevereiro, ele rodou negativo, né? Então, e aí até pensando que muitos desses investidores que estão entrando nesses fundos de 6 meses para cá podem ser investidores novos, né? Que não acompanharam isso, que não viram esse passado acontecer. Então, imaginou que, bom, as coisas iriam, né? Poderiam se comportar dessa forma por um longo tempo, mas a gente está falando de uma operação estruturada, né? Então, a gente até fez alguns comentários sobre isso na nossa carta de gestão, né? É importante destacar, né, antes de entrar no detalhe, que das operações que a gente tem já na carteira indexadas à IGPM, né, nenhuma delas
apresenta algum risco iminente de problema, né, de aumento de inadimplência, de default, enfim, não há essa possibilidade nas nossas análises, tá? Mas, porém, a gente tem visto uma preferência do mercado dos estruturadores. Do próprio cedente, né, também, de querer, né, ficar indexado ao IPCA. Exato, e por conta dessa volatilidade, né, por conta da maior previsibilidade que o IPCA entrega, né, se a gente for parar para pensar sobre o ponto de vista do incorporador, você tem um indexador, né, que você, teoricamente, repassaria isso para a ponta final, e aí, como que você repassa algo, né, acima de 20%, ou seja, gera uma série pode gerar, na verdade, né, renegociações, né, aumento de inadimplência, então, repassa, não repassa, então, é muito mais confortável, né, vamos dizer assim, para ele também que esse ativo seja estruturado a IPCA. E assim, até, né, como a Mesa bem colocou, né, o GPM ele é muito mais volátil que o IPCA. Mas quando você olha uma janela, roda um backtest, olha para 10, 15 anos para trás, você vai ver o GPM muito mais volátil, muito por conta do peso da moeda, né, dólar real, e isso é influência dentro do GPM, tá? Claro que no IPCA também tem, né, repasse de combustível e etc., mas o GPM é muito mais intensificado por conta do IPA, que é 60% ali do GPM. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é mais volátil, você, no long term, você vai ver que eles vão convergir, tá? O GPM e o IPCA. E vale ressaltar, como a Menza falou, o GPM muitas vezes pode ficar negativo, mas, se vocês olharem até no nosso relatório, mais de 98%, quase 99% das nossas operações, ela tem proteção contra a deflação. Ou seja, se o GPM for para 10, beleza, os CRIs vão ser remunerados, né, você vai ter essa correção monetária a 10. Mas se ele for para menos 10, não é que você vai rodar negativo, não, você vai rodar zero. Não zero, porque ainda você tem a parte pré, né, a taxa pré. Então, você tem, normalmente, os CRIs, uma taxa pré, como exemplo, 11, 10 mais inflação. A parte da inflação vai rodar zero, um cenário de inflação negativa, mas ainda você vai ter uma boa rentabilidade, né, que foi até o que você comentou, Losnak, esse spread de crédito em cima da NTNB, de um título público. Então, assim, e tem também essa questão de GPM, IPCA e CDI. Acho que também o investidor tem que pensar não só no curtíssimo prazo, tá? É muito importante você pensar no médio e longo prazo, que é a nossa proposta aqui. Então, a gente sempre tem também, o time aqui faz uma análise macro. E, se naquele momento a gente quer estar um pouco mais exposto ao IGPM, dado a alta de commodities agrícolas, dos derivados de commodities agrícolas, da moeda, né, da desvalorização do real frente ao dólar, enfim. Ou então a gente prefere estar mais alocado no IPCA, que a gente acredita que o IPCA vai dar um catch-up, né, como a gente fala, vai começar a chegar mais começar a acelerar, né, chegar mais próximo do IGPM, principalmente quando você olha o IPCA atual, que você olha o que está segurando muito o IPCA, ainda segurando, vamos dizer assim, a parte de serviços, muito por conta da pandemia, né? Ninguém está consumindo, ninguém está indo em restaurante, bar, como ia antigamente, valet, cabeleireiro, etc., barbeiro, etc. Então, o serviço está bem comportado, né? Quando você olha até o núcleo do IPCA. Mas a gente acredita que, dado toda essa abundância de liquidez, né, dessa injeção de liquidez dos bancos centrais, tanto o brasileiro, que injetou por volta de 10% do PIB via afrouxo monetário, afrouxo fiscal, mas quando você pega os Estados Unidos, que injetou por volta de 30% do PIB anual via afrouxo monetário, tem essa liquidez muito grande, a gente acredita que num cenário de saída da pandemia, né, da vacinação, de fato, você tem um cenário, né, que a gente chama até de reflação, que é a volta da inflação mais intensa, tá? Isso estou falando não só Brasil, mas mundo. Então, o investidor também tem que ver valor nesse mix que o gestor vai fazendo conforme também uma análise macro dele, do mercado. Se vale mais a pena estar exposto ao IPCA, ao IGPM, possivelmente um pouco mais no CDI, porque, a gente está tendo está entrando num cenário de aperto monetário, que você olha a curva futura de juros do Brasil, né, a termo de juros, projeta daqui 10 anos o CDI, né, a Selic, por volta de 9%, projeta para daqui um ano o Selic por volta de 5,5%. Então, assim, a gente, né, vai também trabalhando, e isso é uma forma de gerar um alfa, né, uma rentabilidade a mais para o cotista, né, você estando né, nos melhores cavalos, vamos dizer assim, né. Então, sem sombra de dúvidas, é isso que
A gente vai calibrando conforme, claro, que também depende também dado que são, como a Maísa bem colocou, são deals estruturados, também depende da outra ponta, né, do incorporador, da construtora, também tá disposta mais ao IGPM, IPCA, mas aí tem toda uma negociação, ver se também não vai ser, se faz sentido você ter uma carteira com lastro a IGPM e o que está corrigindo o CRI é o IPCA, se você não vai ter um descasamento de curva futura, mas daí você coloca uma sobregarantia a mais para ser um buffer, né, um colchão para aguentar, enfim, tem todo um racional por trás dessa alocação. Certo. E se você puder comentar um pouco também, né, Bruno e Maísa, você acha que, assim, você comentaram um pouco dos indexadores, né, realmente que não é ruim, né, não é muito bom ficar descasado, né, com o empreendedor ali. E, assim, a gente fez uma conversa lá com a Hectare, né, e ele falou que ele gostava um pouco, né, vamos dizer assim, de deixar o cara, né, o empreendedor um pouco no subordinado, né, então se você puder comentar um pouco, assim, qual que é o racional de vocês, né, como vocês compram a sênior, né, como você compra a subordinada, como você compra realmente várias tranches, né, da mesma operação, né, então você acha que qual que é o racional? Então acho que linkando um pouco também que vocês venderam também alguns, o Bonavita, né, então se eu puder falar um pouco também, assim, qual que é a estratégia de vocês, né, assim, de termos de carteira, né, assim, o que vocês preferem, né, assim, acho que ter um mix, né, vamos dizer assim, mais pro subordinado realmente para ter um yield maior, ou então realmente tenta pegar a carteira inteira, se majoritário na carteira, né, no CRI inteiro, né, para não ter dor de cabeça na Assembleia, né, então se puder comentar um pouco, né, ou se faz club deals, né, com outras gestoras, para manter essa maioria, né, vamos dizer assim, nas operações, né, então acho que essa ideia acho que seria legal de comentar um pouco da estratégia de vocês, né, de qual senioridade vocês pegam, né. Legal, excelente pergunta, Osnak. Sim, mas, pelo que eu entendi, são 3 perguntas, né? A primeira, essa questão de a gente ser o maior ou não, né, dentro do CRI, né? A gente gosta de ser o majoritário, tá? Para você ser, a gente gosta de ser ativista, no caso, uma assembleia do CRI, como você comentou, mas, obviamente, muitas vezes não é possível, tá? Porque você tem um cheque menor, então por isso também, às vezes, você crescer o PL do fundo te proporciona você, mantendo, né, o limite de gestão que a gente estipulou de concentração máxima por ativo, por setor, por grupo econômico, a gente faz todo esse controle aqui dentro da gestão da Devan, então a gente também gosta de diversificar como um portfólio bem montado de crédito, tem que ser uma carteira diversificada por emissor, por grupo econômico, por setor, por região. Então, quando você não consegue tomar um cheque muito grande, porque você vai concentrar muito no fundo, é importante, como você bem colocou, esses club deals. O que é, basicamente? A gente saber quem são os outros investidores. Né? A gente tem um relacionamento, saber que é um investidor. Isso a gente leva muito em conta quando a gente está analisando, se a gente não é o majoritário, né? Não vai tomar, a gente não tem o poder de decisão dentro de uma assembleia. Então, quem são os outros players? Para ver se eles têm um racional parecido com o nosso, um perfil de risco, um perfil do passivo dele parecido com o nosso. Então, sem sombra de dúvidas, a gente leva isso em consideração. Da questão da subordinação, acho que vale ressaltar, Losnak e Carter, que até fazendo um paralelo com o FDIC, muitas vezes o FDIC, você tem uma cota subordinada e uma cota sênior. Normalmente, essa cota subordinada é a que fica para o cedente ali, né, para o emissor, né, para a empresa que está ali cedente. No caso de um CRI, nos nossos casos de CRI, né, quando você olha a nossa carteira, essa cota subordinada, ela já é uma cota que vai para o mercado, para investidores, ou seja, essa subordinada ainda tem uma sobregarantia, né, um over-collateral de recebíveis, que é, de fato, a sobregarantia do incorporador, ali, do cedente. Então, qualquer inadimplência da carteira que aumente, quem vai sofrer é o incorporador, e não o investidor da cota sênior, né? Então, e até uma forma de você alinhar o interesse do incorporador de manter a cobrança, as vendas da carteira, perfeito? Porque ele está alinhado, porque se aumentar a inadimplência, quem vai sofrer é ele, e não o investidor da cota subordinada, e muito menos da cota sênior, da cota mezanino. Então, assim, resumindo, a gente, se olhar hoje a carteira do DEV, a gente está mais alocado em cotas sêniors, tá? Mas o que a gente olha, na verdade, é o risco-retorno, tá? Então, a gente coloca na nossa matriz de risco-retorno aqui, porque tem muitas vezes, vou dar um exemplo, que uma operação subordinada tem mais garantia, como são operações, como vocês bem colocaram, também tailor-made, tem casos que uma operação subordinada tem mais garantia do que uma outra operação que a gente está analisando, que é a cota sênior, entendeu? Dado que ela foi estruturada, um incorporador, outra região. Então, assim, você tem muito essa, vamos dizer, desarbitragem.
Então a gente analisa aí. Então muitas vezes faz sentido se tomar uma subordinada do que uma sênior, quando você olha, né, no prisma, né, na ótica de risco-retorno. Tá? Então a gente vai estar trabalhando dessa forma. E a terceira pergunta, qual foi mesmo, É que você vendeu recentemente uma parte da Bonavita, né? Você poderia comentar um pouco dessa questão da gestão de carteira, né, de primária contra secundária, né, que tem muita gente que, assim, acho que compra um cheque grande do CRI e depois vai vender realmente para mostrar, né, que tem liquidez, que o negócio é bom, ou então realmente pela carteira de vocês como um todo, né, aquela posição não pode ser tão grande, então acho que é mais para entender, acho que isso, e se puder acho que botar outra pergunta também, que acho que é uma coisa interessante, né, que como vocês cresceram muito rápido, né, realmente tem muitos CRIs da carteira que não ficaram mais relevantes, né, então tá, sei lá, 0,1% do patrimônio de vocês, então a pergunta que fica também acho que é essa, né, já que vocês estão botando, né, mais CRIs na carteira, né, estão botando também, né, querem aumentar ainda mais o fundo, né, essas operações, né, antigas, né, menores, vão realmente cada vez mais ficar menos relevantes, vamos dizer assim. Então, acho que, assim, acho que olhando para frente, acho que, obviamente, a ideia é ter cheques maiores, né, mas, assim, se eu puder olhar para trás, né, e realmente ver a carteira de vocês agora, né, sei lá, um cheque de 1 milhão, né, sei lá, de 5 milhões de reais, não é tão relevante como era realmente antes. Então, se pudesse comentar um pouco a visão de vocês desses ativos, né, menores aí, né, que realmente, como vocês falaram, demandam muito trabalho, né, demandam realmente um acompanhamento muito importante, né, nem que você vê, sei lá, a lojas americanas uma vez por trimestre, ver se eles não quebraram não, né, acho que realmente é uma coisa bem direta, uma dor de cabeça muito grande, que às vezes realmente o risco retorno não compensa, vamos dizer assim, entre aspas. Acho que você puder comentar aqui um pouco nessa questão do mercado secundário que vocês fazem, e depois olhar para a carteira, né, então acho que isso que eu queria, ser legal de discutir. Mercado secundário? Uhum. Antes de responder as perguntas, vou até só comentar aqui algo que eu me lembrei, quando o Bruno estava falando sobre ser majoritário ou não no CRI, né? Um dos investidores que alocaram no IPO do Deva, que inclusive era um outro fundo de investimento, e que entrou aí, né, num volume razoável, né, significativo, quando a gente levou, né, as informações, né, começou a fazer o roadshow ali, foi conversar com ele, para ver se ele, nesse caso, tinha um interesse, ele praticamente não deixou a gente falar, assim, ele já falou que, no passado, ele esteve com a gente dividindo uma operação, tá, de um CRI, que nós não éramos majoritários na época, né, e que ele viu a nossa atuação naquela assembleia a favor dessa operação, o quanto ativistas, né, o quão ativistas nós fomos, mesmo não tendo a maior, né, mesmo não sendo majoritários. Então, vendo isso e obviamente, conhecendo a gestão que a gente já fazia, ele falou, tá fechado, eu vou alocar, eu sei o que vocês fazem. Então, isso foi também uma chancela, foi algo que a gente nem se lembrava, ele que nos lembrou disso na reunião, e foi algo bem, bem bacana ali naquele momento, né? Bom, da questão do secundário... Só posso comentar, daí você vai introduzir. Tá. A questão do secundário, Luznak e Carter, assim, é algo que a gente já faz, desculpa, assim, né, voltar para o fundo aberto, nosso, o Devan Audax, a gente já tem uma caixinha de performance attribution, né, a gente chama de arbitragem dentro do Devan Audax, que é nessa parte de CRI, a gente fazer mercado secundário spreadado, né? Então, uma carteira que está mais madura, que a gente está querendo abrir espaço para comprar uma outra operação no primário, com uma taxa condizente, um risco condizente, a gente tenta vender ele no secundário com ganho, né? Gerando um alfa para o investidor, para o cotista do fundo. Então, isso é algo que a gente vem alimentando desde 2018, ou seja, bem antes do fundo imobiliário. Então, a gente já tem esse canal bem aberto, a gente sabe como funciona. Mas, de novo, tanto no Devan Audax, mas principalmente, né, no foco aqui no Deva 11, do Devan Recebíveis Imobiliários, a gente não tem a obrigatoriedade de fazer esse secundário spreadado. Por quê? Porque a carteira do fundo já tem um carrego bom, né? Então, se olhar a carteira por volta de 10,5 mais inflação, não tem essa necessidade de vender um ativo para gerar rentabilidade, para distribuir mais. É muito mais uma questão estratégica, muitas vezes até tática, mas a gente quer diminuir a concentração desse incorporador, porque a gente está olhando no pipeline, uma oferta primária para alocar operação desse mesmo emissor, ou então na mesma região, a gente já está muito concentrado na região, a gente quer diminuir essa concentração, a gente consegue ainda gerar uma rentabilidade para o cotista.
caso do Bonavita, foi uma operação que a gente quis reduzir um pouco, a gente viu uma oportunidade aí, a operação, se me falha a memória, original era 9,5% mais inflação, a gente vendeu por volta de 9% mais inflação, a gente está falando desses 0,5%, mas é mais do que 0,5%, né? É em cima do notional, do montante da operação, que é uma conta de guardanapo, esses 0,5 vezes o duration da operação. E quando a gente fala de um duration de 3 anos, está falando de 1,5% de ganho na cabeça, né? Então a gente gerou essa rentabilidade. Então é muito tático e, enfim, estratégico nosso também, de fazer o secundário ou não. Não a gente não tem essa obrigatoriedade, não é tanto foco, mas se a gente achar que faz sentido, a gente deve fazer sim, sem sombra de dúvidas. Tá, entendi. Então, assim, é mais uma coisa que... Não, pode falar. Então, a segunda pergunta é mais do que a carteira, né? Como vocês vão ver a carteira do passado de vocês, né? Vamos dizer assim, que quando o fundo surgiu com 100 milhões, era uma, né? Perfeito. Arthur, assim, a gente, obviamente, como a gente já está olhando o pipeline, já sabe a gente já tem mais ou menos planejado quantas ofertas a gente deve fazer, enfim, a gente calibra também, quando a gente está entrando no primário, estou entrando um pouco maior porque eu sei que eu vou fazer uma emissão e possivelmente essa operação vai diluir. Mas a gente não vê, assim, tem esse trabalho de monitoramento, que foi um bom ponto, mas por a gente ter uma automatização, se eu posso falar dessa forma, que a gente recebe essa base de dados, a gente trata e coloca no dashboard, a gente consegue analisar a parte fria, né, o quantitativo dessas operações de uma forma muito fácil de acompanhar. Então, assim, acaba fazendo sentido. De novo, com um portfólio bem montado, é um portfólio mais diversificado, né, e você tem um excesso de retorno que, né, qualquer soluço que você possa eventualmente ter, você tem um excesso de retorno em uma posição muito pequena que acaba sendo amortecido por esse excesso de retorno. Mas o importante também, daí falar do monitoramento, não adianta também só o gestor ficar sentado aqui na Faria Lima fazendo a gestão do fundo. Não, essa parte, né, de crédito estruturado, principalmente quando a gente foge do eixo Rio-São Paulo, tanto a análise quantitativa dos números, né, a parte fria do deal, da operação, mas também o qualitativo e visitar em loco o empreendimento, porque daí você, de fato, né, o time de gestão vai ter a sensibilidade, se está saindo um projeto do lado, enfim, falar ali como que está performando a carteira, ver se tem, tem muitas imobiliárias, isso na região mostra que está tendo um boom imobiliário na região, enfim, tem coisas que só você pessoalmente indo que você tem essa sensibilidade. Então, também isso acaba sendo muito importante. Então, assim, a gente, pode ser, Arthur, que essa é uma posição pequena, que a gente acha que não vale a pena a gente ficar, não está, né, agregando em nada no fundo, a gente pode fazer um secundário, ainda, enfim, spreadar para diminuir, né, spreadar tem um ganho positivo, né, para o fundo, para diminuir, né, a quantidade de ativos dentro do fundo, para, né, facilitar o monitoramento, mas a gente não vê isso como um problema. Pelo contrário, né, aí, assim, às vezes você aumenta o time, né, enfim, vai treinando novos entrantes do time, né, ensinando toda a cultura e todo o racional, mas a gente vê com uma certa tranquilidade isso, Arthur. Certo. Quer tirar dúvida? Beleza. Essa perguntinha pequenininha do Arthur, agora eu vou fazer uma pergunta mais legal aqui para a gente falar de coisa boa. 5 perguntas em uma. Até a questão que você falou de... vai ter questão de inflação, assim, fazer um movimento de conhecimento aqui, mas questão de inflação no mundo que você falou, realmente vai ser uma dúvida aí, porque acho que se você olhar Estados Unidos e tal, você tem uma dívida ali, também se somar Social Security, é uma dívida meio que impagável ali, não sei como vai fazer, se a inflação vir. Eu vou deixar só a dica para o pessoal, assistam um vídeo que foi de 2019, e aí só um momento de conhecimento. André Zakurski, acho que na XP, falando sobre taxa de juros negativa. É bem legal, e aí explora um pouco esse tema. Mas, voltando aqui para a Devan, eu queria fazer uma pergunta. Vocês já estão mandando super bem, né? Estão de parabéns com o produto de vocês. Eu queria entender, né? A gente também vê Hectare, por exemplo, que também está fazendo um bom trabalho, lançando um fundo, o Versalhes, né? Que é mais high yield ainda, né? Pelo que não foi falado, do que o Hectare.
E eu queria entender se a Devan tem esse em pipeline, alguma coisa para lançar novos fundos listados, né? Isso é algo que vocês estão pensando? Se estão pensando, vão seguir o caminho de crédito privado, ou vão entrar em desenvolvimento, ou em outra segmentação? Sim, a gente até saiu numa matéria na semana passada falando um pouquinho sobre esse nosso novo FII que está no forno, né? E é uma estratégia que a gente... Você quer comentar, Bruno, sobre... Posso falar? Pode, acho que é melhor. Assim, a gente vê, assim, falando um pouco do mercado imobiliário, né? É um mercado ainda que tem... Eu, Bruno, pessoalmente, acho que, né, como gestor, eu acho que é um mercado ainda, quando você olha de fundos imobiliários, não tem uma profundidade muito grande, né? O mercado secundário é um mercado ainda relativamente raso, e mais do que isso, você tem ainda, é um mercado meio desarbitrado, ou seja, a gente vê bastante arbitragem, né? Ganho, se conseguir arbitrar e gerar alfa para o cotista. Então, a gente está vendo com esse nosso segundo fundo imobiliário, a gente trouxe para o time aqui o Rodrigo França, que é o gestor, né, que vai ser, junto com o time aqui, vai tocar esse fundo. É um fundo de fundos, só que é um pouco diferente do que normalmente o mercado, né, já tem aí no mercado, tem excelentes players fazendo gestão de fundos, só que são fundos mais buy and holds, fundos com 1 bi, 1,5 bi, 2 bi, numa tese mais buy and hold. A nossa tese é um pouco diferente e até a gente acredita é uma tese um diferencial para o cotista, que é uma tese muito mais focada em trading e arbitragem, tá? Então, você entrar e sair muito rápido de posição. Dado isso, dado também que o mercado não é tão profundo, não adianta você ter um fundo de 1 bi no mercado atual, que é igual fazer um paralelo de novo, com o mercado de ações. Você não vai criar um fundo de small caps, né, que investe em empresas pequenas, é um fundo de 2 bi. Se você começar a comprar essa ação a R$10, você vai parar de comprar ela a R$20. Se você for vender uma ação a R$10, começar a vender a 10, vai parar de vender ela a 5, ou seja, você vai mexer muito o preço. Então, o seu capacity, né, a sua capacidade de PL dentro desse fundo é muito mais reduzida, para você poder ser esse fundo mais dinâmico, para pegar essas arbitragens de mercado, tá? Então, a ideia é um fundo com capacity, a oferta deve ser uma oferta de uns 150 milhões, focado, mas o fundo, a gente acredita que o capacity no mercado atual vai ser por volta de uns 350, 370, então bem menor, né, do que estivesse pegando o DEVA como exemplo. É muito mais focado em trading, em entrar sendo seed money de novas ofertas via 476, né, só para investidor profissional, fazer de fato essa arbitragem, ver fato relevante, sair alguma informação, o fundo vai amortizar, isso vai conseguir gerar, o fundo vai ser obrigado, vai começar a pagar mais dividendo, possivelmente vai ter uma valorização das cotas. Então, e mais ainda, esse fundo tem uma pegada que a gente chama de quantamental, né? Então, o Rodrigo França, né, um matemático, enfim, também um cara, mas ele tem uma formação bacana em programação na linguagem R e linguagem Python, tá? Então, ele faz todo dia, ele roda no modelinho dele, das 5 às 7, ele já deixa pré-agendado, 7 da manhã, todo dia, ele faz toda a raspagem, né, a mineração de dados, CVM, Ambima, B3, Silas Brasil, nessas bases de quanto está sendo transacionado metro quadrado, etc., compila isso, trata essa base, faz também, já faz uma seleção, né, a gente está falando hoje em dia que o mercado tem por volta de 340, algo próximo disso, fundos imobiliários. Ele já seleciona 120 e tem essas informações de uma forma muito mais rápida e joga no modelo dele para ele tomar uma decisão de entrar ou sair daquele fundo. E para ele entrar e sair, o fundo tem que ser pequeno, né, para não mover muito o preço. Então, é uma tese bem bacana e é quantamental porque junta o quantitativo, né, essa análise de dados, junto com análise fundamental. Então, assim, é um produto que a gente está bem animado e junta também, e o legal, o outro diferencial desse fundo, que preponderantemente a carteira vai ser o fundo de fundos, ou seja, alocar em outros fundos imobiliários, por volta de, pode alocar até 100%, 95%, mas a ideia é esse fundo alocar por volta de 80%, 75%, 85% nessa estratégia aí que comentei de fundos, mais dinâmico, mais de trading, mas de 15% a 25% ele alocar nos CRIs muito similar ao DEVA. Por que disso?
porque é uma forma de você gerar uma eficiência também para o cotista, não, que possivelmente faria sentido, dentro desse fundo de fundos, ele alocar no DEVA 11, tá? Na caixinha dele de fundos de recebíveis, desse fundo de fundos. Só que, pô, dado que, né, que a gente tem essa forte originação, estruturação, é nosso core, é muito mais eficiente para o cotista ele comprar o CRI diretamente do que ele, né, investir no DEVA 11. Então, vai juntar essa estratégia dele, que é bem interessante, bem, pô, de verdade, é um processo de investimento muito bacana, um modelinho muito legal, inclusive, podem até consultar o fundo que ele está fazendo a gestão, o OF11, né, o FF11, se me falha a memória, dos fundos líquidos, né, fundos de fundos, foi o maior dividend yield, né, dividend yield especificamente, do ano de 2020, né, por volta de 9,2% no ano, mas ainda vai ter a cereja do bolo, que é a parte de crédito da Devan. Então, esse casamento a gente está super animado, a gente deve vir com esse produto aí no curto prazo, possivelmente. Tá? Então, sim, a gente está olhando outras estratégias, porque a gente, de novo, né, a gente vê, de fato, uma avenida de crescimento bem bacana nessa parte de fundos imobiliários, enfim. Tá, e certo, acho que mais uma pergunta aqui do meu lado. Excelente, é um fundo aí, vamos dizer assim, é o primeiro fundo imobiliário, aqui tá atrasando, mas eu ia fazer só um comentário, é uma estratégia quant dentro de fundos imobiliários, alguma coisa assim, é bem legal, é bem inspirador aí para a indústria como um todo. Boa sorte, né? Digamos. Obrigado. Não, acho que só uma pergunta também do meu lado, você acha que uma curiosidade também, assim, como vocês já têm, né, realmente alguns fundos, né, que são 555, que compram CRIs, né, vocês têm um DEVA, né, que compra CRI, e possivelmente, né, dando certo também esse fundo imobiliário também que vai comprar CRI também, se eu pudesse explicar um pouco, assim, como funciona a regra, né, de alocação interna da casa, assim, de que, como você recebe um cheque, né, como se divide entre as caixinhas, né, que vocês têm dentro da gestora, assim, para não ter conflito, vamos dizer assim, né? Acho que como sistema, vou explicar um pouco como funciona essa decisão, né, de alocar dentro do DEVA ou dos outros fundos, né, para quando você recebe um CRI, por exemplo. Perfeito, boa, excelente pergunta, Luzak. Assim, primeiro, né, cada mandato tem um perfil diferente, né? Então, assim, tem um target de rentabilidade diferente. Então, muitas vezes, um ativo que faz sentido no Devan Audax, no Devan Sólidos, não vai na parte de fundos abertos, não faz sentido no perfil, né, na tese de investimento do DEVA 11, ou até mesmo desse nosso novo fundo aí, o Devan Fundo de Fundos, tá? Então, só isso já acaba fazendo um filtro natural. Mas, quando você olha mais no detalhe, você vai ver que são fundos que têm um certo overlap, enfim, né, desse ativo, né, do CRI, né, que faz sentido em todas as estratégias, porque é o diferencial da Devan, mas se você olhar nos fundos líquidos, nos fundos abertos, né, Devan Solis, Devan Audax, Devan Magna, a gente consegue gerar retorno com outros ativos. Então, se você olhar a carteira, majoritariamente é debêntures financeiras, né, outra parte de crédito estruturado, debêntures financeiras, FDIC, mas não FDIC multicedente, multisacado, que nós aqui, por decisão do time de gestão, a gente temos vetado isso, enfim, a gente só aloca em outro tipo de FDIC, né, quando é monocedente, enfim, é uma tese um pouco diferente, letras financeiras subordinadas, letras financeiras perpétuas, a gente consegue gerar alfa, e a carteira é majoritariamente nesse tipo de ativo. No caso do DEVA 11, a carteira é majoritariamente CRI, então a prioridade, quando você está olhando CRI, é o DEVA 11. Tá? Indo para o fundo de fundos, a estratégia é arbitragem, o trade, essa parte, né, quantitativa e fundamentalista do fundo de fundos, o quantamento, mas ele pode alocar uma certa parcela também em CRI. Então, ele não é a prioridade dele. Ele tem, né, ele consegue gerar alfa de outras formas, como os fundos abertos conseguem gerar de outras formas. No caso do DEVA, a tese é o CRI. Então, a prioridade, nesse caso, acaba sendo do CRI. Mas aquilo, de novo, muitas vezes esse ativo faz sentido nos 3 fundos, daí, bom, a gente faz essa quebra, ou muitas vezes o perfil de risco, o mandato é um pouco diferente. Então, não faz sentido no DEVA, mas não faz sentido no DEVA Audax, ou faz sentido no FOF, que tem um target de rentabilidade dessa carteira de CRI, diferente do DEVA. Então, isso também acaba fazendo essa segregação e essa
esse processo de alocação dessa forma. Certo, acho que só para fechar do meu lado aqui, assim, vocês podem comprar FII, né, mas não é uma posição core de vocês, né, vamos dizer assim. Acho que realmente a gente vê outros fundos, né, tanto realmente de CRI, né, então acho que nessa crise, né, acho que todo mundo virou FOF, né, muita gente a gente viu, né, comprando vários FIIs aí durante a crise, né, que realmente tinha um play mais de laje corporativa, né, um play mais realmente de CRI, realmente comprando muitos FIIs, né. E, assim, historicamente, óbvio que vocês abriram, né, entre aspas, né, o fundo depois do pior da crise, né, então realmente não teve uma oportunidade, né, como aconteceu realmente em março, abril. Então, se vocês puderem comentar um pouco também, sim, acho que, Bruno, mas assim, acho que qualquer visão de vocês, assim, de alocar FII, né, na carteira de vocês, assim, não é uma coisa, não seria uma posição core de vocês do DEVA 11, vamos dizer assim, né, seria realmente uma posição mais para gerar um caixa melhor do que o CDI, né, vamos dizer assim, na prática. Perfeito, Lozak. Assim, de novo, né? Nosso papel aqui como gestor é ser o mais eficiente possível e ganhar dinheiro de toda forma possível, né? Dentro do mandato e ajustado, né? Ao risco da operação. Então, no caso, como as operações de crédito estruturado às vezes demandam, né, um período maior para você alocar, pô, não tem porquê. Hoje em dia, a Selic, nesse patamar, né, dado a última reunião do Copom, ela foi para 2,75 ao ano. Quando você mensaliza essa taxa, a gente está falando por volta de 0,22, 0,22,5 ao mês. Pô, se eu consigo entrar num fundo, eu tenho um caixa ali, que eu consigo rentabilizar, né, eu carrego, né, o dividendo desse fundo, pô, ele está aderente à tese do DEVA 11, né, a gente vê que o risco dele está bem controlado. Pô, por que não, enquanto não tem os CRIs, tem uma boa liquidez no secundário esse fundo, por que não, ao invés de eu deixar esse dinheiro em caixa, remunerando seus 0,22 ao mês, né, que é o CDI, o CDI Selic, e ainda sendo tributado, né, você ser tributado, pô, por que não talvez alocar um fundo que tem um carrego de um dividend yield de 0,6, como exemplo, ao mês, ou que ainda é isento, que é como se fosse mais ou menos um 0,7, a gente está falando de 3,2 vezes, mais ou menos, a rentabilidade do CDI. Pô, faz sentido, né? Eu estou sendo mais eficiente, mesmo que, de novo, nosso modus operandi é captar e alocar o quanto antes, né? Já ter as operações ali para alocar, então já ter o pipeline bem definido. Mas, enquanto isso, sem sombra de dúvidas, faz sentido a gente sim fazer essa seleção e ter, né, essa rentabilidade melhor do caixa, tá? De 2, 3 vezes a mais, tá? Claro, também colocando isso colocando na balança a liquidez desse ativo, o risco desse ativo, e mais ainda tem a análise de além desse carrego, possivelmente você ter um ganho de capital se essa cota se valorizar desse fundo. Então, também a gente leva isso em consideração, até para também não ser o contrário, entrar num fundo que eu paguei 100 e quando eu for desmontar ele para possivelmente comprar um CRI, eu vender a 90. Então, ter essa perda de capital. Então, a gente também, uma análise, então, sem sombra de dúvidas, não é o core, não é para ser, mas a gente olha assim, enfim, e deve alocar aí em fundos imobiliários se a gente julgar interessante, que de fato a gente vai agregar para o fundo, né, para a rentabilidade do fundo. Certo. Bom, vai ter mais alguma questão que você quer colocar, Loznak? Para mim não, aqui. Beleza. Não, então, gostaria imensamente aí de agradecer pela participação aí do Bruno, da Maísa. Espero que possamos aí falar mais vezes. Eu até pensei já estender o convite, obviamente, na medida do possível, falar do Quant lá, do FOF, em algum momento também. A gente já, obviamente, deixa o produto ficar em pé e a gente já marca, mas eu espero que possamos começar mais durante o ano. E eu queria agradecer de novo aí vocês pela participação, agradecer o Loznak, e eu queria que você deixasse aí, você, Maísa, Bruno, uma palavrinha aí final para o cotista, investidor, aluno nosso aí. Boa noite para vocês. Tá? Pode ser. Bom, a gente agradece pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Devan, sobre os fundos, né? Até
fazendo com que os investidores conheçam um pouco mais a gente, né? Como eu comentei no início, a gente acabou fazendo uma emissão atrás da outra, e aí fizemos uma live lá no início, depois não fizemos mais. Então, gostaria de dizer que isso vai ser mais frequente, então vocês, investidores, nos verão aí mais vezes, verão as nossas caras aí mais vezes, e vão nos conhecer um pouco mais, né? Eu acho que hoje já deu para ter uma boa sensibilidade aí da expertise da gestão, do que a gente já fez e do que a gente pretende fazer no fundo. Então, a gente tem buscado fazer um trabalho não só na gestão de muita qualidade, mas também temos tentado manter uma proximidade aí no relacionamento com os investidores, né? Então, as nossas conversas sempre são, a gente tenta manter uma relação sempre de igual para igual mesmo, então somos super acessíveis, né? O nosso telefone, o nosso WhatsApp está aí nos relatórios, então dúvidas, angústias, sugestões, a gente está sempre super aberto para isso também. Bom, e do meu lado, primeiramente, obrigado pela oportunidade desse bate-papo com vocês. Como a Isa falou, a gente, né, primeiro estava trabalhando, alocando, estruturando, originando a operação e fazendo a gestão, então esse é o nosso foco. A gente com certeza quer participar mais dessas lives. Tem a questão também da oferta, né, de você não poder daí estar participando de lives, né, porque você não pode estar divulgando o produto enquanto você está em oferta, né, período de silêncio, né, o quiet period. Mas, bom, com certeza, em outras oportunidades para falar do DEVA 11 e até mesmo para falar desse fundo novo, DEVA Fundo de Fundos, vai ser um prazer contar com vocês e com todos os ouvintes, né, que seguem vocês. E a gente espera que na próxima vez a gente possa estar pessoalmente no estúdio lá de vocês. E, a gente achou bem bacana, né, um jornal nacional melhorado aí, espero a gente estar pessoalmente naquele cenário super bacana. Parabéns para vocês pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo de disseminar conhecimento, né, colocar os gestores aí para dar as caras e ter esse tete-a-tete, né, esse contato com os nossos investidores. Para a gente é muito satisfatório. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, muito obrigado, todo mundo. Obrigado, boa noite.